Amados, nós estamos numa série de mensagens, talvez está vendo todo esse monte de parafernália hoje aqui, é que hoje o negócio está mais dinâmico. Hoje nós vamos usar de algumas dinâmicas para vocês entenderem aquilo que nós vamos falar. Nós estamos numa série de mensagens chamada Princípios Elementares, e essa série ela é baseada em princípios que devem fundamentar a fé de todo cristão. Então a gente chega na igreja, a gente ama Jesus, a gente gosta da igreja, a gente gosta do que está acontecendo, mas muitas vezes nós não firmamos nossa fé no alicerce correto. E aí chega no dia mal, a gente não aguenta ficar firme, porque a nossa fé não está estruturada na coisa certa. E pensando nisso, nós decidimos voltar para os assuntos que podem estruturar tua fé. Embora esse nome, princípios elementares, pareça até ser meio científico, ele está na Bíblia, e eu quero mostrar isso para você. Hebreus capítulo 6, é o texto que nós temos lido aí todos esses dias a respeito dessa série. Hebreus 6, a partir do verso 1, diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo que ele quer levar o povo para um assunto mais profundo. Está dizendo assim, olha, eu quero falar com vocês sobre outras coisas, e eu não quero ter que lançar de novo os princípios elementares. E ele vai enumerar esses princípios elementares em 6 princípios. A gente sabe, ao ler as Escrituras, que existem outros princípios básicos que sustentam a nossa fé. Nós poderíamos falar aqui sobre regeneração, poderíamos falar sobre o novo nascimento, poderíamos falar sobre tantas coisas. Mas o escritor aos Hebreus, organizando o assunto para a igreja a qual ele já tinha passado lá, ele enumera em 6. E ele faz isso em dupla. Por que em dupla? Porque os 2 princípios elementares, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, fala da nossa relação com Deus. Arrependimento de obras mortas fala de um cristão que nasceu de novo, reconhecer atitudes e pensamentos e comportamentos que pertencem ao velho homem e rejeitá-las através do arrependimento, que é uma mudança radical de mente. Quando ele fala sobre fé em Deus, nós aprendemos domingo passado que a fé que nos sustenta no dia mal não é a fé no poder de Deus, mas é a fé na pessoa, no caráter de Deus. Porque podem acontecer coisas ao longo da nossa vida que nós não vamos conseguir entender. Uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, uma doença que chegou e tirou e desestabilizou a família. Talvez você não tenha respostas para essas coisas. Porque Deus, sendo todo-poderoso, sabendo de todas as coisas, sendo onipresente, estando em todos os lugares, por que que ele não mudou essa situação? Por que que ele não interviu nessa situação para que isso fosse diferente? E se você não tiver fé em quem ele é, que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é amor, e que ele na cruz do Calvário sentiu todas as dores que você possa sentir na sua vida, num só momento, a dor de todos os seres humanos, se você não fundamentar a tua fé em quem ele é, você pode desistir dele. A segunda dupla de princípios, ele vai falar sobre doutrina de batismos, é que nós vamos falar hoje, e imposição de mãos. Isso fala das doutrinas que baseiam a vida de comunidade da igreja. É quando o eu deixa de ser eu para se tornar nós. Porque quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a dizer: o Pai, o pão nosso, Pai nosso, pão nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso. Ou seja, ele começa a trazer uma ideia de comunidade. Quando eu paro de me relacionar com Deus como o Pai meu, dá o pão para mim, e quando chego entendo que o Pai é nosso, ou seja, eu tenho irmãos, eu vivo numa família, eu não tenho uma relação com Deus exclusivista, é eu e Deus e pronto. Porque quando é para orar, Jesus vai nos ensinar a entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto. Porque oração é intimidade, intimidade é 1 a 1. Mas quando fala de vida, do processo da vida, ele vai falar que esse processo precisa acontecer no contexto de uma comunidade. Então,
os dois princípios, que são imposição de mãos e doutrina de batismos, falam sobre a vida em comunidade. E depois ele vai falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso fala do fim. Isso fala para onde nós estamos indo. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que esses 3 pontos, em 6 princípios, ele é o que fundamenta a fé de uma pessoa. Ela tem a vida com Deus bem estruturada, ela tem uma vida em comunidade bem estruturada, ela sabe como as coisas vão terminar, ela tem esperança para o futuro. Uma pessoa firmada nisso é uma pessoa pronta para passar pelo dia mal, sem desviar, sem se afastar, chegando até o fim. E esse é você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre doutrina de batismos. E o que significa batismo? A palavra batismo, ela significa literalmente mergulho. Por isso que nós colocamos a imagem dessa pessoa mergulhando aqui. Eu brinquei que o mergulho foi tão profundo que até o cara está ficando até careca. Está perdendo até o cabelo. Mas esse é o mergulho, que significa batismo, ou seja, é mergulhar. Então todas as vezes que nós falarmos mergulho, todas as vezes que você ouvir na palavra batismo, nós estamos falando da mesma coisa. Batismo, mergulho. Batismo, mergulho. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia vai citar o termo batismo, você tem que ter em mente que ela está falando de mergulhar. Isso é o literal. Aí você vai entender como se aplica em cada contexto onde a palavra batismo foi usada. E o primeiro batismo, por que ele vai citar batismos no plural? Se a Bíblia vai dizer que é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É porque quando ele cita no plural batismos, ele não está falando só do ensino dos tipos de batismo que a Bíblia ensina. Inclusive, era um ensino sobre qual batismo a Bíblia não ensina. Ou quais batismos já ficaram no passado. A doutrina de batismos, ela surge de uma cultura hebraica, de uma lei hebraica de purificação. Então, para os judeus era normal se batizar, ou seja, se lavar em água para ficarem purificados. Quando vem João Batista ele vai trazer a ideia de um batismo de arrependimento. E você vai ver que os discípulos de João Batista, quando se encontram com Jesus, eles vão ser batizados de novo. Porque o batismo de João Batista não era um batismo que entendia e compreendia o que Jesus estava ensinando. Ele estava preparando para Jesus. Então, quando o escritor aos Hebreus vai dizer doutrina de batismos, no plural, ele está falando sobre batismos, porque tem o batismo que é de Jesus e tem o batismo que não é de Jesus. Mas não só isso, porque no Novo Testamento nós vamos ver batismo ser citado em ocasiões diferentes. Eu quero mostrar isso para você essa manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então vamos lá. Em um só corpo todos nós fomos batizados. Então, o primeiro batismo que eu quero falar essa manhã é sobre ser batizado no corpo de Cristo. E em um só Espírito fomos batizados em um só corpo. Então, quem é que nos batiza no corpo? Vamos lá, gente. Quem nos batiza no corpo? O Espírito Santo. Diga assim: o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Deixa eu ler com você Romanos 6,3. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Ou seja, existe um batismo, que é o batismo no corpo de Cristo. O que significa batismo? Existe um mergulho, que é o mergulho para dentro do corpo de Cristo. Nós somos inseridos em Cristo. E quando nós somos inseridos em Cristo, nós não somos inseridos no corpo de Cristo só para trabalhar, só para funcionar, porque uma das características é essa. Porque ser o corpo de Cristo é ser a mão de Cristo, é ser os pés de Cristo, é ir onde Cristo quer que eu vá, é pegar e tocar aquilo que Cristo quer tocar. Mas também é para desfrutar da vida e da presença de Cristo. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 18 ao 20. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
e isto lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que interessante, ele está dizendo que, mas pastor, Jesus só está no nosso meio quando nós estamos em 2 ou 3. Jesus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Quando você está no seu quarto sozinho, chorando no seu tempo sozinho com Deus, nós chamamos de TSD, o Senhor está falando com você, você tem relacionamento com Ele, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um intermediário, porque você é um sacerdote, amém? Nós somos uma igreja de sacerdotes, todos são sacerdotes, porque Ele nos fez sacerdócio santo, nação santa, povo santo, amém? Então, ou seja, onde você estiver, você tem relacionamento com Deus, mas Ele está dizendo que há uma dimensão da presença dEle, que só é revelada, aonde está 2 ou 3 reunidos em nome dEle, isso é igreja. Isso é igreja, é quando eu entendo que eu preciso do meu irmão, e que eu fui inserido para dentro do corpo de Cristo, e que existe uma dimensão da presença dEle, que eu só desfruto quando eu estou conectado com os meus irmãos. Ou seja, se você creu, se você nasceu de novo, você foi batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo te pegou e te inseriu no corpo de Cristo. Por isso não faz sentido ser cristão e não fazer parte de uma comunidade de fé. Porque Cristo te salvou e te inseriu no corpo dele. E existem coisas que você vai desfrutar na vida, que você só irá desfrutar se você estiver vivendo uma vida de comunidade. Olha o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4 de sua carta, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que ele está dizendo? Que o corpo tem poder de edificar a si mesmo. Existem coisas que quando nós estamos conectados no corpo de Cristo, a gente não precisa nem orar. Por quê? Porque o amor que Deus quer revelar a mim, Ele está revelando através do amor do meu irmão comigo. O perdão que eu quero entender como funciona, eu estou recebendo e dando, através da relação que eu tenho com o meu irmão. Ou seja, é nítido, eu como pastor, é nítido a diferença da vida espiritual de quem está envolvido e quem não está. Quem está envolvido na comunidade, que está se deixando ser usado, mas também recebendo o que os outros estão entregando, é diferente. Essa pessoa, a vida espiritual dela vai indo no outro nível. Por que está indo no outro nível? Porque Deus está mais próximo dela? Não. Porque Deus, então, dá mais valor para quem está junto, está conectado? Não. Não é isso. É porque existe um princípio básico. Se você está ali conectado com os seus irmãos, existe vida de Deus fluindo nessa relação. Quero mostrar isso para você. Vem aqui, Caf, agora eu vou mostrar para o pessoal também. Isso aqui, deixa eu levar isso aqui lá para a luz. Deixa eu levar isso aqui para a luz porque aqui está um pouco escuro. Embora isso aqui também seja uma luz. Hoje eu estou bem dinâmico, viu, gente? Então vocês vão aguentando as bagunças. Isso aqui é uma lâmpada usada lá no serviço de martelinho de ouro. Todo mundo sabe que além de pastor, além de desamassar a pessoa, também desamassa o carro. Pela graça de Deus, as ferramentas aqui são melhores, né? Porque elas são num nível muito moderno, que são as ferramentas de Deus. Essa aqui não é tão moderna quanto o Espírito Santo faz. Embora seja uma ferramenta muito linda, ela está desligada. Então vamos pensar o seguinte: ligar a luz é a manifestação do poder. Que poder? Que está nessa bateria aqui. Porque poder é power, ou seja, energia. Poder é energia. A bateria ela tem o poder de fornecer a energia necessária. A luz ligar é a manifestação dessa energia ligada. Nós temos aqui dois indivíduos. Um indivíduo negativo, que não é você, claro. E temos aqui o indivíduo positivo. Imagina você, eu estou tentando mostrar para você que nós temos todos os elementos necessários para que a luz acenda. Então, quando uma pessoa se envolve com Jesus, ela está lá envolvida com Jesus, está ligado no poder. O indivíduo ali, vulgo negativo, ele está ligado no poder. Mas nós estamos vendo a manifestação desse poder? A luz está ligada? Por quê? Porque o poder está ali,
nós temos aqui a ferramenta perfeita para que a manifestação dele aconteça, mas ainda está faltando que o outro se conecte ao poder, e ambos se conectem um com o outro. Opa, viu, que não dá, negativo tem que ser positivo mesmo. E um se conecte um com o outro. Porque quando um se conecta com o poder de Deus, e um se conectam com o outro, nós temos a manifestação do poder. Eu estou conectado em Deus. Você está conectado em Deus. O que está faltando para que a manifestação ocorra como igreja? Nós precisamos nos conectar. Porque quando nós nos conectamos, há uma manifestação do poder que está aqui. Ou seja, existe uma dimensão da manifestação do poder de Deus que não vai se manifestar se nós continuarmos vivendo a nossa vida cristã individualmente. Eu estou aqui, eu tenho minha vida com Deus. Porque todo mundo que não congrega, todo mundo que não tem uma vida de comunhão diz assim, mas eu tenho minha vida com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho minha vida com Deus, está tudo certo, eu não preciso ir para a igreja para eu adorar a Deus, porque eu tenho minha vida com Deus. Mas Jesus está dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, há uma dimensão da manifestação do poder que só acontece quando você que tem comunhão com Deus, se junta com teu irmão que tem comunhão com Deus, e através disso, coisas que faltam em você, Deus colocou no teu irmão, e coisas que faltam no teu irmão, Deus colocou em você, e só vai haver uma troca quando vocês se conectarem, e quando vocês se conectarem, a vida de Deus vai fluir através de vocês. Tá claro para você, irmão? Depois não desamassa seu carro com essa lâmpada. Esse é o primeiro batismo. Batismo no corpo. Você é inserido no corpo de Cristo. Mas também tem o batismo nas águas. O batismo nas águas, está escrito aqui em Mateus, quando nós vamos ler Mateus 28, Jesus dando essa ordem, Mateus 28, 19 e 20 vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem que Jesus está mandando batizar? Os discípulos, eles estão dizendo, vão e façam discípulos. Então, no corpo de Cristo, quem nos batiza? Quem nos batiza no corpo de Cristo? O Espírito Santo nos pega e dentro do corpo de Cristo. E a gente mergulha no corpo de Cristo e começa a viver a vida de Deus no corpo. Mas ele está dizendo que no batismo nas águas é alguém que batiza. De novo, ele está falando sobre comunidade. Porque tem gente que pode ser tão arrogante que ele fala assim, eu não preciso de ninguém para me batizar, é só eu mergulhar. Pego na piscina e falo, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai do outro lado, nasci de novo. Mas não, precisa de alguém para te batizar. E precisa da água para te batizar. Então é água, é alguém, ou seja, elementos físicos. Enquanto no primeiro batismo, ele acontece no nível do invisível, você não vê. Você não consegue ver você sendo inserido na comunidade. Você só aceita, obedece, se envolve e desfruta daquilo que você recebe de uma vida em comunidade. Mas nas águas você precisa tomar uma decisão. Pastor, eu não tenho que sentir? Não. Não tem nenhum texto na Bíblia que está dizendo assim, ó, o dia que você sentir, você batiza. Eu não preciso ser chamado? Já foi. As escrituras já foram dadas mais de 2000 anos atrás para você. É só obedecer. Mas eu não preciso de um arrepio. Você quer arrepio? Compra um negocinho que você faz a massagem assim na cabeça, assim, ó. Você sente um arrepio. Você é casado, manda o marido dar uns beijos na sua nuca. Mas se você quer ser batizado, obedeça. Só obedeça. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Ele é o meu Senhor e confesso com a minha boca que Ele é meu Senhor. Então eu sou salvo. A Bíblia te garante que você é salvo. Se você creu, por quê? Porque é impossível crer com o seu intelecto. A Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Então quem é que creu na mensagem da cruz? Levante a mão assim. Você não poderia crer na mensagem da cruz sozinho. Você só creu na mensagem da cruz porque houve uma ação do Espírito Santo para que você cresce. Então, crie, você é salvo. Você é salvo. E se você é salvo, você precisa tomar um compromisso externo. O batismo nas águas é semelhante a pôr isso aqui. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é um anel que simboliza uma aliança.
Que aliança? A aliança que eu fiz com a minha esposa no dia que eu me casei com ela. Que eu vou ser fiel até a morte. Que nós vamos estar juntos na doença, na tristeza, no abandono, certo? Então é o seguinte, todas as vezes que eu olho para esse anel, eu lembro que eu fiz uma aliança de estar com a minha mulher até que a morte os separe. Nós vamos nos perdoar, nós vamos nos amar, nós vamos conversar, nós vamos resolver os problemas, mas não tem jeito de eu largar dessa mulher. Entende? Não tem jeito, porque eu fiz uma aliança com ela. E o dia que eu fiz essa aliança, eu não fiz essa aliança em secreto. Fiz uma aliança com você, mas não conta para ninguém. Tá? Não quero que ninguém fique sabendo da aliança que nós temos, viu? Não conta para ninguém, você vive sua vida, eu vivo a minha, mas nós temos uma aliança. Quando eu fiz uma aliança com a minha mulher, ela pôs no meu dedo, eu pus no dedo dela uma marca da nossa aliança, que é o nosso anel. Toda vez que eu olho para esse anel, eu falo, eu tenho uma aliança com essa mulher até que a morte me separe dela. E eu digo para todo mundo, ei, eu tenho uma aliança, onde eu ando, se alguém olhar para o meu dedo, esse homem tem uma aliança. Se ele é fiel ou não, não sei, mas ele tem uma aliança. Agora, eu decidi que eu vou ser fiel a essa aliança, com a graça de Deus, eu não abandono essa mulher nunca mais. E o que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas é a mesma coisa, ele não pode ser dado a quem não nasceu de novo, porque vem primeiro o anel ou vem primeiro a aliança, gente? Vamos lá. O que vem primeiro, o anel ou a aliança? Aliança. Você foi muito, não precisava passar por essa, estão gritando, né, Marcelo? Primeiro vem a aliança, o anel vem para simbolizar a aliança, exatamente. Eu fiz uma aliança, porque se eu chegar na escola, imagina o seguinte, o Neandro está lá, tem uma filhinha linda, Bibi. A Bibi volta com um anel no dedo. Estou casada, pai. Você é doida? O menino pôs o anel no meu dedo, eu estou casada. É assim que funciona? É assim que funciona? Primeiro faz uma aliança, depois você põe um anel para marcar a aliança. Então, quem não nasceu de novo, não faz sentido nenhum batizar. Mas se você batizou, não faz sentido nenhum não batizar. Ah, pastor, tem que ser batizado para tomar ceia? Muita gente me pergunta isso. Eu pergunto o seguinte, irmão, se você nasceu de novo e o batismo está marcado, você já nasceu de novo e está tudo ok, toma ceia, você faz parte do corpo de Cristo. Mas se você passar pelo batismo e você não aceitar o batismo, é você que tem que questionar a tua fé, não eu. Porque não é eu que estou querendo fugir do compromisso com o meu Senhor. Eu já tenho um compromisso com Ele, eu quero pôr o anel no dedo, eu quero que todo mundo saiba que eu tenho um compromisso com a minha esposa, assim como eu quero que todo mundo saiba que eu tenho um compromisso com Cristo. Então não faz sentido nenhum um cristão que já creu não ser batizado. Que só demore o tempo do seu batismo. Se tivesse amanhã eu batizava. Fosse hoje eu batizava. Mas está marcado mês que vem, então põe meu nome aí que eu quero batizar. Ou seja, não há nenhum motivo para que você não seja batizado. Agora, o que simboliza o batismo nas águas? Lembra que o batismo no corpo aconteceu no nível invisível. Mas quando você nasceu de novo, você morreu para o seu desejo, morreu para o seu velho homem. E o batismo simboliza o novo nascimento. Vem aqui, Diógenes. Eu peguei um cara mais fortinho hoje, não tem que pegar um mais magrinho agora. Conversar com a sua mãe, dá mais mocotó para você. Porque não é falta de comer não, viu, irmão? Porque o menino bate bem, viu? Entra aqui. Não vai cair não, irmão, fica tranquilo. Que hoje de manhã o rapaz foi querer deitar aqui, quase que o tanque batismal que está sem água caiu lá embaixo. Está aqui o Diógenes, ele nasceu de novo, certo? Nasceu de novo e ele morreu para os pecados, ele morreu para a velha natureza dele. Aí o Diógenes, o que a gente faz com o defunto, irmão? O que a gente faz com o defunto? Enterra ele. Vai lá, deita, eu estou segurando, fica à vontade. Segura com as suas pernas ali também. Viu? Você nem cai, ó. Ele foi sepultado. Você já foi algum dia no cemitério para presenciar alguém saindo da terra, irmão? Sim ou não? Por quê? Porque quem morreu fica sepultado, certo? Mas o que acontece quando a pessoa se levanta do batismo? O que ela está simbolizando? Se morto não levanta da terra, o que levantou da terra? Um vivo. E para alguém que estava morto levantar vivo, ele precisa o quê? Ressuscitar. A Bíblia diz assim como nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele também. Ou seja, Ele nasceu de novo. Mas se Ele morreu, o que morreu? O que ficou aqui? Ficou simbolizado a velha natureza dele. E agora se levanta um novo Diógenes que entende que sua velha natureza foi sepultada nas águas do batismo e que ele está se levantando para viver segundo uma nova natureza. E isso se conecta com a fé em Deus, com o arrependimento de obras mortas, e ele passa a viver uma nova vida. E como ele tem consciência, assim como eu olho para o meu anel, e eu me lembro
E eu me lembro que eu tenho uma aliança com a minha esposa, que eu morri para o Mateus de solteiro, e eu nasci para o Mateus de casado. Todas as vezes que ele lembrar do batismo dele, ele se lembra que um dia ele morreu para o Diógenes do passado, e agora ele é um novo Diógenes, nascido e feito à imagem do nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas. Nós estávamos na conferência no final de semana e a pastora Rebeca nos contou uma história muito engraçada. Ela disse que os homens saíram todos para poder ir orar, tirar um tempo de oração, e ficou só a mulherada em casa com as crianças. Só que bem nesse momento que as mulheres ficaram em casa, eles receberam a ligação de um senhor que estava muito doente. E as mulheres foram orar lá por esse irmão aí, por esse senhor, e colocaram dentro do carro e levaram em todos os hospitais da cidade. Nenhum hospital quis receber porque estava muito grave mesmo. E praticamente o hospital disse assim, ó, leva para casa e espera morrer. Só que o homem era de uma comunidade ribeirinha. Então eles levaram esse homem para uma casa ali, a casa da própria pastora. Colocaram ele numa rede, a pastora é enfermeira, chamaram um médico e ficaram ali dando os tratamentos paliativos, mas o homem realmente morreu. E ele morreu e não tinha homem nenhum na casa, tinha que esperar para outro dia para resolver. Elas falaram assim, pensa as mulheres doidas. Falou assim, ó, não vai dar para fazer hoje não, vamos dormir, amanhã a gente resolve isso. Deixavam o morto na rede lá. Aí no outro dia de manhã, uma vizinha doida, que foi lá, estava ajudando a cuidar, não sabia que o homem tinha morrido. Chegou de manhã para atender o cara morto na rede. E já virou um desespero. Só que como eles deixaram passar a noite toda, o morto endureceu na formato da rede. Ficou que nem uma banana. E ela falou que pegaram as mulheradas, pegou o cara. Imagina a cena, pegaram o cara, jogaram dentro do caixão. E empurrava o pé, a cabeça levantava. Empurrava a cabeça, o pé levantava. Ficaram horas tentando desarticular o morto. Só para comentar a história, a esposa queria que colocasse uma meia no pé do morto, né? Porque tinha os pés tudo rachado. Ela pegou uma meia do marido dela e pôs no pé do morto. A vizinha, que era supersticiosa, falou, não põe a meia do seu marido, que seu marido vai morrer. Aí falou, não, irmão, fica tranquila. Aí enterrou o morto com a meia do marido. E bem, uma semana depois, o homem quase morre mesmo. Pega uma hepatite e a mulher falou, eu falei para você a meia. Queria que desenterrasse o corpo para arrancar a meia. Falou, não arranquei não, meu marido está vivo. Mas quando nós estamos passando pelo processo do batismo nas águas, nós estamos enterrando esse defunto, nem que seja um defunto torto. Nós estamos enterrando ele e precisa haver a consciência de que eu fui batizado em Cristo, agora eu sou batizado nas águas, mas tem mais um tipo de batismo? Tem mais um tipo de batismo. Esse batismo é o batismo no Espírito Santo. Olha o que está escrito em Mateus 3,11. Eu os batizo com água para o arrependimento, João Batista falando. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza no corpo, irmãos? O Espírito Santo. Quem que batiza nas águas? Os discípulos de Jesus. E quem que batiza no Espírito Santo? Jesus batiza no Espírito Santo. Olha o que acontece lá em Atos 1:8. Mas antes de ler Atos 1:8, deixa eu explicar para vocês isso. Em João, capítulo 20, verso 22, depois você pode marcar e ler na tua casa. Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, Jesus já ressuscitou. Jesus vem até os discípulos dele. O texto diz, e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse, recebei o Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que lá em João, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Agora pare para pensar, Jesus é Deus. Jesus soprando sobre as pessoas e dizendo, recebei o Espírito Santo. Te faz lembrar de algum texto bíblico anterior a esse, sim ou não? Aonde? Lá em Gênesis, quando Deus sopra sobre o homem o espírito de vida. Ou seja, ali em João 20, 22, Jesus está soprando sobre eles o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Que não existe nenhum cristão que não tenha o Espírito Santo. Quando você creu em Jesus e você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito todo cristão tem, porque não há mudança de vida, não há mudança de caráter pelo Espírito Santo.
Ah, não, eu me converti, eu estou me esforçando para que eu possa ser melhor. Está errado. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele vai fazer um contraste em Gálatas capítulo 5, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai dizer as obras da carne, ele vai dizer que é adultério, briga, discussão, ódio, vai dizer todas as características das obras da carne. Mas ele vai chegar no fruto do Espírito e vai dizer paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio, longanimidade. Ou seja, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele tem um fruto, e ela vai falar sobre as características desse fruto. Se você tem paciência e não tinha, o Espírito Santo está habitando em você e frutificando através de você. Aí eu desanimava fácil, mas agora eu tenho um ânimo alongado. Isso é longanimidade, isso é fruto do Espírito. O Espírito está frutificando através de você. Ou seja, o que muda um homem é ele frutificar o fruto do Espírito. Por isso não tem como. Gente, vamos ter um cursinho aqui para você aprender a ter paciência. Não aprende. Porque isso não é obra da carne. Isso não é treinável. Se você quer ter a paciência que vem do Espírito Santo, a única coisa que pode acontecer é você deixar o Espírito Santo frutificar através de você. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus compartilhou sua natureza conosco, para que através disso possamos fugir das paixões que há no mundo. Ou seja, nós estamos conectados ao Espírito Santo, a um ponto de nós nem sabemos se o que nós queremos é nós que queremos, ou se é Ele que está querendo em nós, porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. Segundo qual poder? Segundo um poder que em nós opera. Ou seja, o Senhor pôs um poder em nós, para que nós possamos querer como Ele quer, desejar como Ele deseja, para fazer como Ele quer que seja feito. Agora, em João 20, 22, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Mas chega em Atos 1, 38, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles estão em Atos 2, a Bíblia vai dizer que veio sobre eles como um vento. E esse vento encheu toda a casa, e foi repartido línguas como de fogo. E o apóstolo Pedro, que tinha negado a Jesus, depois desse episódio, sai e ele prega, 3.000 almas se convertem, porque ele começa a falar no poder do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos 10, 38, vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus vai dizer, quando ele está dentro da sinagoga, ele pega o livro de Isaías, ele abre e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas, pregar o ano aceitável do Senhor, levar liberdade aos cativos. O poder do Espírito Santo vem sobre mim, preste atenção, o Espírito do Senhor vem sobre mim para me mudar, me fazer semelhante a Cristo. Mas o poder de Deus vem para que eu possa andar por toda parte, fazendo bem, curando, porque o Senhor é comigo. O poder do Espírito Santo sempre vem sobre nós para um propósito. Por muito tempo nós buscávamos ser cheios do Espírito Santo, ser batizados do Espírito Santo, buscando a sensação. Comigo foi assim. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. E batizado no Espírito Santo, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, quero ser batizado no Espírito Santo. E quando eu fui, foi uma das sensações mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Só que tinha um problema. A sensação era o fim. Então, como eu tive a sensação, está resolvida. E o Espírito Santo não vem para que você sinta um prazer, ele vem para que você possa fazer algo. Mas eu não mereço. O Espírito Santo não vem porque você merece, o Espírito Santo vem porque você precisa. O que é ser batizado do Espírito Santo? Vamos entender isso aqui. Hoje, mais uma ilustração aqui para você compreender isso. Vocês estão vendo aqui? Está dando para ver isso? Cadê meu amigo Caf? Está dando para me ver aqui nessa câmera? Vamos lá. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo é colocado dentro de você. Você para de ser um copo vazio, agora você é um copo cheio, certo? Mudou, não é só você, é você e Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você é mergulhado no Espírito Santo. Aí já não tem mais você e Ele, você está totalmente dentro do Espírito Santo, você foi mergulhado nele. Pastor, eu não senti nada. Eu não fui batizado ainda porque eu não senti nenhum arrepio, eu nunca falei em línguas. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que você aprenda isso, que isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Tudo na fé cristã, tudo é pela fé. Quem aqui já nasceu de novo?
Levante a mão. Quem aqui tem certeza da sua salvação? Levante a mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Jones, veio um anjo lá na tua casa? Ele levou uma carta lá para você dizendo assim, ó, bem-vindo à família de Deus agora, seu nome foi escrito no livro da vida, vem aqui trazer seu recibo aqui, seu canhoto do protocolo, do livro que você foi escrito. Foi isso que aconteceu com você? Aconteceu com você, Rafa? Foi na tua casa lá? Não apareceu lá na sua casa nenhum anjo não entregando o protocolo? Protocolo de inscrição, não? Não foi, não? Nenhum anjo fortão bateu na porta lá? Não mesmo? Estava junto com o irmão. Como é que a gente sabe que nós somos salvos? Como é que nós temos certeza da nossa salvação? Se não bateu nenhum anjo lá em casa, se não recebemos nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum SMS de, inscrição efetuada com sucesso. Como é então que nós sabemos? Sabe como? Eu vou te dizer como. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, ele diz o seguinte: o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu te falar, o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, dizendo assim, você é filho de Deus. A partir daquele dia, nasce uma certeza que você não sabe nem de onde veio. Eu sei que sou, como você sabe? Não sei, só sei que sei. Não sei como sei, mas sei. Mas você sabe desde quando? Também nem sei desde quando. Eu só sei que sei, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje eu vou para o céu, está tudo resolvido dentro de mim. Como que isso aconteceu? Um processo espiritual. O Espírito de Deus comunicou ao teu espírito, mandou um sinal dizendo, você é salvo a partir de agora. E a partir daquele dia baixou um download para a tua consciência e você falou, eu sou salvo. Aí beleza, salvação é assim, aí o batismo. Eu vou me batizar. Acabou o culto hoje, primeiro culto, a irmã chegou e falou, pode pôr meu nome aí no batismo que eu vou batizar. Eu falei, então tá bom, você vai batizar então. Aí pergunto para essa irmã assim, o anjo passou lá para falar para a senhora batizar? Passou não também. Não passou nem no primeiro, nem no segundo. Está bem falho esse serviço aí, viu? Mas por que você vai batizar? Porque eu tenho certeza que eu sou salva. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Eu tenho certeza que os mandamentos do Senhor são verdadeiros. E eu tenho certeza que eu preciso me batizar porque Ele mandou e eu vou batizar e pronto. Aí chega no batismo do Espírito Santo. Deus muda o modo. Tem que ralar. 3 voltas no quarteirão correndo, 25 dias de jejum e oração. Aí tem irmão que faz 20 anos que está na igreja, 30 anos que está na igreja, dizendo assim, eu nunca fui batizado no Espírito Santo. E aí nasce uma baita de uma frustração. Pensando, Deus batiza da direita, Deus batiza da esquerda, mas não me batiza. Aí você começa a achar que tem uma coisa errada com você. Sabe o que está errado com você? É porque te ensinaram errado. Tudo na vida cristã é pela fé. Hoje você vai vir aqui, nós vamos impor a mão sobre você, você vai sair daqui batizado no Espírito Santo, você vai dizer assim, mas não senti nada. Nunca ninguém disse que você tinha que sentir. Você só vai sair daqui dizendo, eu sou e pronto. Pastor, mas não tem que falar em língua como evidência? É verdade, a maioria das vezes que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, elas falaram em outras línguas. E eu oro para que você fale também. E eu digo para você, você que é batizado no Espírito Santo, você pode e deve. Principalmente no seu secreto, porque oração em línguas é para edificação pessoal, a não ser que tenha quem interprete. Porque senão não edifica a igreja. Porque enquanto é melhor eu falar 2 palavras que vocês compreendam do que falar 1000 aqui que vocês não compreendam. Então, se for para me falar em línguas aqui um dia, que tenha alguém que interprete, senão eu prefiro falar em português mesmo. Mas quando eu estou no meu quarto, eu estou falando em línguas, porque ali eu estou edificando a mim mesmo, ali a oração é plena, o meu espírito ora ao Espírito de Deus, e ali não tem interferência daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, das minhas vontades. Pastor Eibe brinca que é mais ou menos assim, a moça está lá orando assim, Senhor, em português, me dá aquele rapaz, eu quero casar com ele, ele é homem de Deus, eu sei que ele comete uns pecados, ele dá umas desviadas, mas eu sei que o Senhor pode mudar ele. Aí ela fala, agora eu vou orar em línguas. Ela começa a orar em línguas, não está entendendo nada. Ela no céu está assim, a oração, o espírito dela orando. Me livra dessa desgraça. Tira essa miséria que vai acabar comigo. Aí ela termina de orar toda feliz. Porque o Espírito ora perfeito com o Espírito de Deus. Isso é oração em língua, é para edificação pessoal. Então eu acredito que todo cristão deve exercer a oração em línguas. Mas o batismo no Espírito Santo, você toma posse dele pela fé, do mesmo jeito que tudo na vida cristã. Tudo é por fé. A Bíblia diz, se nós oramos crendo que já recebemos, nós já recebemos. Então se você veio, eu quero ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que tem que impor as mãos e orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo. As pessoas recebam o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo, estou indo embora para cá, foi batizado, fui. Mas fala em língua? Ainda não, mas daqui a pouco eu vou falar. É só uma questão de tempo.
Eu quero que todos falem língua na hora que forem batizados no Espírito Santo. Eu quero que você vá para casa e fale. Eu quero que o dia que as pessoas estiverem saindo das águas, ela já levante falando em línguas. Esse é o meu desejo como pastor, esse é o desejo. Paulo diz, eu quero que todos falem em línguas. Eu falo língua mais do que todo mundo, o apóstolo Paulo diz. Eu, como pastor, eu quero que todos vocês desfrutem dessa vida de oração em línguas, a oração espiritual na tua casa ou aqui mesmo, orando para você mesmo. Você pode orar em línguas na igreja desde que você não esteja elevando a voz acima dos outros, porque aí você estaria pregando e precisaria de alguém para interpretar. Mas você pode sim, na hora da oração, orar em línguas, você pode desfrutar disso. Você pode ir para a tua casa, desfrutar da oração em línguas. Você deve fazer isso, você deve buscar os dons. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Não é só o dom de línguas, você deve buscar o dom de profecia. Você deve buscar o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de discernimento. Todas essas coisas. Mas tudo isso vai acontecer a partir do seu batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, você toma posse dele pela fé. Então, ou seja, não tem motivo para nenhum para ninguém aqui que queira sair daqui sem ser batizado no Espírito Santo essa manhã. Pastor, mas como que funciona isso? É simples. Jesus vai dizer, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então é simples, você pede, você recebe a imposição de mãos, você crê e vai embora dizendo, eu fui. E eu oro para que a partir da tua fé se manifeste o poder de Deus na sua vida. Talvez você não sinta nenhuma emoção, mas daqui a pouco você vai começar a perceber que você está andando por toda parte, fazendo bem, curando enfermos, porque o Senhor é com você. Atos 10:38 fala de Jesus, mas eu quero que o seu nome seja colocado aqui. Vamos dizer assim, como Deus ungiu Mário Sérgio com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Como Deus ungiu Marcos com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte curando enfermos e fazendo bem, porque o Senhor era com ele. Vamos falar isso de nós quando a gente partir daqui. Na minha lápide vai estar escrito assim, ó. Como Deus ungiu Mateus de São Bernardo do Campo, e ele andou por toda parte curando enfermos, fazendo bem, porque o Espírito Santo era com ele. Antigamente eu ia subir para pregar, e eu ficava orando, pedindo para ver se Deus me dava uma sensação diferente. Eu queria subir aqui, queimando, porque aí eu sabia que eu ia pregar uma mensagem boa. O dia que eu aprendi que eu não preciso de nenhuma sensação para saber que eu sou cheio do Espírito Santo. E quando eu subir aqui para falar, o Espírito Santo vai falar com você, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Não existe mais diferença entre eu e ele, eu estou mergulhado nele. Se você me balançar, sabe o que sai? Sai ele. Se estão te balançando e está saindo raiva, está saindo ira, está saindo gritaria, é porque tem muito de você em você mesmo. Está na hora de você ser cheio do Espírito Santo, para que quando te balançarem e te sacudirem, o que sai de você é o próprio Espírito de Deus. Para que você ande por toda parte, mudando vidas, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé essa manhã.